Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje para comentar aí essa vitória, bela vitória do Vascão, Vasco 3, Botafogo 2. Um jogo muito movimentado, um jogo muito agitado, várias chances de gol dos dois lados, né? Não dá para dizer que foi um jogo tecnicamente bom, a gente não pode dizer isso, mas foi um jogo interessante de ver. Acho que quem viu a partida se divertiu, acho que quem foi no Engenhão hoje não se arrependeu de ter ido, né? Ingresso a preços populares hoje no Engenhão, né? Baixaram o preço dos ingressos, é uma atitude aí a de se comemorar. E, enfim, uma partida que nem eu falei, que se não foi tecnicamente interessante, foi muito divertido assistir, várias chances de gols de ambos os lados. Antes de começar a análise da partida, eu preciso fazer aqui umas erratas, né, uns adendos sobre a minha preleção, o vídeo do preleção que a gente fez para o jogo do Vasco e Botafogo. A primeira é que quando falei sobre o campeonato, eu não abordei a possibilidade do Flamengo ser campeão novamente da Taça Rio, né? Porque, na verdade, eu confesso que eu não li o regulamento desse ano, eu li o do ano passado, e se eu cheguei a saber disso, eu esqueci completamente. Essa história que se um time for campeão dos dois turnos, ele vai automaticamente para a final do estadual, e aí o segundo e o terceiro melhor colocado disputariam para ver quem vai para a final contra o campeão dos dois turnos, né? Muita gente me alertou sobre isso aí nos comentários, então tá feita a correção. Apesar de que na transmissão do Premier FC falaram que se o Flamengo ganhar os dois turnos, aí não é o segundo e o terceiro que iriam, e sim o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto fariam um quadrangular para ver quem enfrentaria o Flamengo na final. No caso, né, o Flamengo é o que pode ir direto para a final. Como eu já vi o pessoal na televisão falando besteira antes, e como essa história de um quadrangular para ver quem vai final o Flamengo tá muito mal contada, nem tem data para isso, eu vou ficar com a informação de vocês aí que disseram que, né, se caso o Flamengo vença os dois, quem passa o segundo e terceiro. E essa questão também importa pouco pra gente agora, porque o Vasco conseguiu terminar em terceiro na classificação geral. Então, qualquer que seja a regra aí, o Vascão já está classificado para a final do estadual. A Taça Rio aí é só pro forma, né? É só para cumprir tabela, porque independente do Vasco ganhar ou não, já estamos nas finais do estadual, na semifinal do estadual. Além disso, eu quero fazer mais uma correção. Eu fiz depois na edição, né? Quando eu gravei o preleção sobre Vasco, eu falei que o Bruno Silva poderia estrear no jogo de hoje. Quando eu fui editar, é que eu me toquei que ele não está inscrito, ele não pode ser inscrito no estadual. Eu cheguei a escrever uma mensagenzinha aqui para a galera ver, mas como eu sei que muita gente só vê o vídeo, não escuta, tem o pessoal do podcast aí que nem tem como ver o vídeo, então estou fazendo essa correção aqui para vocês ficarem sabendo, né? Para ninguém falar depois, eu vi no Sobre Vasco, não. O Bruno Silva realmente ele não pode jogar no estadual, porque apesar de ele estar inscrito como atleta do Vasco, ele não pôde ser inscrito, ele perdeu o prazo de inscrição do estadual, então a gente não vai poder ver o Bruno Silva aí jogando pelo Cariocão esse ano. E a outra informação, só para completar, só para ficar que a gente está nessa linha aí, não é errata, mas falar do Ricardo, né? O Ricardo Graça, que muita gente falou assim, pô, acharam que agora que ele tinha assinado a renovação, ele ia ser escalado. E eu no próprio preleção falei que eu não esperava que ele já fosse ser automaticamente virar titular, entendeu? Acho que realmente, até a questão de ego, aquela coisa de administração de elenco, o cara não vai chegar e barrar. Para também não ficar claro, né? Porque senão explana para todo mundo que o que estava afastando o Ricardo Graça do time era a questão da contratação. Então, o que eu espero que aconteça, né? Até porque a gente está vendo a nossa zaga aí cada vez jogando pior. Daqui a uns jogos, vamos supor, semifinal da Taça Rio, o Paulão sai machucado, ou então ele recebe cartão amarelo e tem que sair, algum lance desse, ou faz uma substituição no meio da partida. Aí ele vai botar o Ricardo Graça e vai botando o Ricardo Graça aos poucos, para ele meio que ir reassumindo a posição dele no time, né? Porque ele foi afastado, ficou de fora, aí tem aquela coisa de vai para trás, é oportunidade para outro. É como funciona. No meio do futebol funciona assim, é difícil. Ainda mais um garoto novo, ele não tem essa banca de titular absoluto, quando tá possível volta, sabe? Ele tem que sempre ir reconquistando o espaço dele, mas
repito, pelo que a gente está vendo aí da nossa zaga de hoje, é difícil de acreditar que com o contrato renovado, com tudo certinho ali, o Ricardo Graça não volte aos poucos e assuma mais cedo ou mais tarde a titularidade desse time aí, né? A não ser que Breno volte, é outra confusão, mas por enquanto, pelo que a gente tem disponível hoje, eu não vejo como o Ricardo Graça ficar de fora dessa zaga titular. Falando do jogo em si, então, né? E até antes de falar do jogo, outra mudança também que a gente tem que falar na escalação é que hoje, alegando aí que ainda estava doente, o Wagner ainda estava doente, o Zé Ricardo mudou a escalação e foi com Riascos no lugar dele, foi com 3 atacantes, né? Me pergunto se essa coisa do Wagner doente não é mais uma dessas histórias que é para não melindrar ninguém, para ninguém achar que o Wagner foi barrado, porque, não sei, achei meio estranho essa barração do Wagner. Mas, enfim, ele optou então por um esquema com 3 atacantes, entrando com Rildo, Riascos e Andrés Rios, né? Dessa vez com as características do Andrés Rios jogando mais pela ponta e o Riascos jogando mais centralizado. Essa formação é uma formação que o Zé Ricardo gosta de jogar, com 2 pontas bem abertos. Na época de Flamengo, muitos amigos flamenguistas reclamavam que ele insistia muito com essa formação. Uma tática que ele gosta, uma formação que ele gosta. Nada contra técnicos que tenham formações de sua preferência. Eu só acho assim, esse é um luxo que talvez técnico de time de futebol aqui no Brasil não possa ter, sabe? Eu acho que assim, você é um treinador de seleção brasileira, você quer fazer a escalação com 3 atacantes, 2 pontas bem abertos, você tem essa possibilidade, você procura ali entre os milhares não, mas centenas de jogadores que tem à disposição e selecionar. Esses daqui servem mais para o meu esquema, eu vou selecionar esses, né? Pode até deixar bons jogadores de fora na hora de convocar, mas são tantas as possibilidades que você consegue moldar a convocação de um jeito para jogar num esquema que te agrade. Mesma coisa se você for, ou então até melhor, né? Se você for um técnico de um time grande europeu, se você for um Guardiola da vida, tem um estilo bem peculiar de jogo, tudo bem, porque você consegue pedir para contratar os jogadores que você quer, entendeu? O Guardiola gosta muito de toque de bola, acha que o time inteiro tem que tocar. Então, é fundamental para ele que o goleiro do time dele seja um goleiro que saiba sair com o pé, porque várias vezes o zagueiro vai precisar recuar para o goleiro para manter a posse de bola. Então quando ele chega no clube, já fala, ó, quero um goleiro com essas características, e a galera dá um jeito e traz, entendeu? Se o Guardiola vem pro Vasco e quiser instalar essa formação, por exemplo, ele vai conseguir botar o Martin Silva para sair tocando a bola com o pé? Duvido, né? Duvido que ele consiga. Vai pedir pro Vasco contratar? Vai saber se o Vasco vai contratar um goleiro lá da Ferroviária, porque dizem que ele sabe sair com o pé jogando, não vai ser suficiente. Então, eu acho que técnico de clube de futebol no Brasil, técnico que pega no Vasco, ele mais do que ter um esquema pré-estabelecido, que ele queira encaixar os jogadores nesse esquema, ele tem que ver quem que ele tem à disposição, quais são os maiores talentos do elenco aí, e e fazer uma escalação e uma formação que encaixe, né, que tire o melhor deles. E no caso do Vasco, eu acho que é uma escalação que tente tirar o melhor do Evander, que tente tirar o melhor do Paulinho, que são jogadores que aproveite a velocidade do Rildo, que também aproveite a habilidade do Pikachu como lateral, mas basicamente pela molecada da base. Eu sei que tem muita gente irritada com o Evander aí, realmente ele não fez um bom jogo, mas é um jogador do qual você pode esperar alguma coisa nova, entendeu? Eu, apesar do Riascos e do Andrés Rios terem feito uma boa partida hoje, fizeram 2 golaços cada um, eu acho que isso aí que eles estão vendo hoje, que a gente viu deles, é meio que o limite do que eles podem alcançar. É a minha impressão. Tomara que nos próximos jogos eles mostrem que eu estou errado. Mas eu acho que é o limite, e eu acho que quando a gente pega um adversário um pouquinho mais complicado, porque o Botafogo ele deu uma facilidade para o Vasco hoje aí, né? Contra um adversário um pouquinho mais complicado, a gente pode ter dificuldades. A própria formação com três atacantes, eu acho que enfraquece o meio, né? Tudo bem, o Evander, ele realmente está sendo relapso, ele não está se ajudando, vamos dizer assim, né? Algumas jogadas hoje, teve basicamente, principalmente 2 jogadas pela esquerda ali no primeiro tempo, que
entrou assim pela linha de fundo, já dentro da área. Já tinha passado o zagueiro, tentou cavar um pênalti ridiculamente, caiu, pô. Já estava na frente do zagueiro, tenta fazer uma jogada. Não, tentou cavar um pênalti. Em outra também ele pegou e ficou segurando a bola até um zagueiro do Botafogo tirar a bola dele, quando ele claramente tinha que ter mandado aquela bola pro meio da área. Então essas coisas vão irritando a torcida. Mas, repito, é um jogador que tem técnica diferenciado, mas num esquema com 3 zagueiros, com 3 atacantes, ele sendo o único no meio para criar, porque os nossos 2 volantes também não têm a qualidade suficiente para armar jogadas, ser um garoto de 19 anos, eu acho que não funciona. Já é complicado você botar armar um time que só tem um articulador. Ainda mais esse articulador sendo um garoto de 19 anos. Ainda mais sendo 19 anos sendo o Evander, que por mais técnica que tenha, é um cara que oscila muito. Acho muito complicado. Acho muito complicado um esquema de jogo que funcione assim. Para mim, seria muito mais interessante atrasar o Evander para jogar de volante, que nem ele se destacou no passado, né? Aproveitar que o Wellerson tá jogando pedrinha aí para barrar ele. O Wellington, desculpa. Que o Wellington tá jogando pedrinha para barrar ele e recuar o Evander ali. A gente vai abrir um pouco... vai prejudicar um pouco a defesa? Vai prejudicar um pouco a defesa. Mas vai melhorar um pouco a qualidade dessa bola pro ataque aí. Desculpa aí, minhas filhas estão chorando. Não sei se vocês estão ouvindo. 2 filhas pequenas, né? Enfim. Então acho que uma formação assim seria mais interessante. Talvez recuar o Evander para segundo volante e botar o Thiago Galhardo ali no meio. E no ataque, desistir de 2 atacantes, joga com 2 atacantes abertos na ponta, o Paulinho de um lado e o Rildo do outro, um centralizando para o outro, que nem a gente já jogou antes. Me parece uma formação mais interessante. Falando da partida em si, a partida ela foi uma partida bem aberta, né? Com bastante chances criadas, que nem eu já falei. Uma característica assim que acho que só vai acontecer no Campeonato Carioca mesmo, onde os clubes, mesmo o Botafogo, que não está disputando uma Libertadores, não está dando tanta importância, né? O Carioca é aquela competição que se a gente ganhar, a gente curte, a gente comemora, mas se perder, ninguém também fica lamentando muito. Então os times jogam menos pressionados para fazer os resultados. Uma partida... Vocês vão ver, quando o Vasco e o Botafogo jogarem no Brasileirão aí, que cada ponto vale, vai ser um jogo muito mais truncado, muito mais pegado. Eu acho que a partida começou até nervosa, por uma infelicidade, uma fatalidade do futebol, né? Logo no comecinho do jogo, o Rildo deu aquela entrada terrível no jogador do Botafogo. Eu acho que ele não fez isso com maldade. Uma bola que ela estava um pouco alongada, os 2 foram com muita vontade. O Rildo acabou indo por cima ali e fazendo uma falta muito feia, realmente. No replay a gente vê, né? A perna do jogador do Botafogo se dobrando. Um lance complicado de fazer. Poderia eventualmente ter sido expulso ali, talvez tenha sido beneficiado por 2 coisas. A primeira é que o lance de longe, realmente dá pra ver que o cara não vai com maldade, não é aquele lance que o cara vai pra acertar, né? Que é fácil do árbitro ver, identificar como sendo uma jogada maldosa. Não foi esse tipo de acidente. E foi muito no começo do jogo, né? Quando é assim, 5 minutos de jogo, tem que ser uma falta muito escandalosa pro árbitro ter a banca de expulsar um jogador. Acho que o Rildo acabou se safando nessa. Mas ficou muito marcado pela torcida, pelos jogadores. E talvez tenha sido até bom que logo em seguida ali, uns 15 minutos depois, ele também tenha saído machucado, né, no ombro. Espero que não tenha sido nada muito grave, né? Que ele já esteja pronto. Se não para agora, para as finais da Taça Rio, pelo menos para o jogo contra o Cruzeiro. Acho que se ele ficasse em campo, naquela de tentar algum amigo lá, algum companheiro do Botafogo querer vingar a contusão, fazer até uma contusão pior nele, né? Então, vamos torcer, não sei, até o momento aqui não sei qual é a extensão da contusão dele, vamos torcer para não ser nada de grave. Mas enfim, foi um começo de jogo complicado, né? Teve também, fora isso, o Brenner cortou a cabeça, teve que botar uma touca. Foi um começo muito truncado de jogo, onde a gente acabou que não viu muitos lances de gol, oportunidade de gol. Mas, uma vez essa fase mais acidental da partida tendo passado, o jogo começou a ficar interessante. Bola lá e bola cá. Foi um jogo muito aberto, eu achei. Oportunidade dos 2 lados.
O Vasco se mostrando talvez um pouquinho melhor taticamente, assim, né? Um pouquinho melhor armado que o Botafogo e conseguiu abrir essa vantagem de 2 gols logo no primeiro tempo. Belos gols, tanto do Riascos quanto do Andrezinho, já falei aqui, mas, assim, com uma ajudinha do Botafogo, né? Uma ajudinha do Botafogo. O primeiro gol, o André Rios cruza uma bola rasteira pela direita, que as bolas rasteiras é mais fácil da zaga cortar, né? Qualquer um que chega ali num carrinho corta a bola. Não apareceu ninguém, em compensação apareceu o Paulinho tentando dar de letra, furou, e depois Riascos de letra e fazendo um golaço, né? Então, méritos pro Riascos pela jogada, de uma dificuldade técnica razoável, mas falha do Botafogo. Assim como o segundo gol também, uma bela batida na bola do André Rios, mas o cara recebe a bola sozinho dentro da área. Teve tempo de matar, ajeitar para botar lá no ângulo. Falha da defesa do Botafogo também. Não estou querendo tirar os méritos. Aqui eu vou repetir mais ou menos a mesma leitura do jogo contra o Universidade Concepción, no jogo contra o George Wilson aqui. A gente não tem nada a ver com os problemas do adversário. Tem um mérito de fazer, mesmo com o adversário errando, a gente tem um mérito também de ter conseguido fazer, mas é preciso botar em perspectiva isso para não achar que de repente está resolvido o problema do ataque do Vasco, né? Tá longe de estar resolvido, porque ainda acho que são jogadores limitados, que não conseguem, numa defesa mais apertada, se destacarem como se destacaram hoje. Minha opinião sobre os dois, que nem já falei também, espero que eles até me desmintam aí no futuro e se mostrem bons centroavantes. Ainda não me convenceram. Apesar dos gols de hoje, ainda não me convenceram. No segundo tempo, eu acho que voltou igual. Acho que é muito fácil, assim, dá para fazer a leitura de que o Vasco jogou melhor no segundo tempo, abriu 2, no segundo tempo voltou desligado e o Botafogo empatou, né? Pelo placar, pelo jeito como o placar foi construído, dá para ter essa impressão. Não foi a impressão que eu tive vendo a partida. Acho que continuou um jogo equilibrado, que nem foi o primeiro tempo. O Botafogo deu a sorte, né? Logo no começo do segundo tempo, um lance para lá de questionável, a bola, o Martin Silva dá uma batida de roupa com a bola, o zagueiro vem para pegar e vem o Wellington do lado e dá aquele encostão assim, né? Aquele jogo de corpo. Isso aí a gente já cansou de ver lances muito mais perigosos, assim, por mais imprudente que tenha sido o Wellington, né? Porque a bola estava meio que pro Martin Silva, acho que ele não precisava ter feito isso. Quantas vezes a gente já não viu, naquelas bolas que estão indo pela linha de fundo, o zagueiro dá esse jogo de corpo no atacante? Muito, muito mais violento. Às vezes o cara vai parar lá na linha lateral e o juiz não dá nada. Porque né, é jogo de corpo, dá tiro de meta. Aí agora, porque foi dentro da área, resolveu dar pênalti. Acho meio exagerado da parte dele. A teoria aí que o pessoal está falando de que foi uma compensação pela não expulsão do Rildo até procede, na minha opinião, porque achei muito rigoroso essa marcação do pênalti. Enfim, marcou o pênalti, eles diminuíram a partida 2-1. Logo em seguida, num outro cruzamento pela direita, a defesa do Vasco voltou a falhar pelo alto, cruzamento na área, né? O Paulão, apesar lá dos seus 1,90 m, quase lá, sei lá, por aí, cara alto pra caramba, não conseguiu subir, perdeu na cabeça pro Brenner, que cabeceou em cima do Martin Silva, ele defendeu com uma mão assim, a bola bateu girando e entrou no final do gol. Um gol muito parecido com o jogo contra o Universidade do Chile, porque é aquela coisa, o Martin Silva falhando, né? O Martin Silva moscando, dando mole, mas nem dá para criticar muito ele, porque a falha maior foi do Paulão ali, não conseguindo tá colado no seu marcador, né? Agora, tem que abrir o olho com o Martin Silva aí. Tem participado de falhas, frangos, atuações. As atuações dele não têm sido boas. Essa que é a verdade. Enfim, empatou o jogo. Nesse momento, o Zé Ricardo resolve botar o Wagner no lugar do Riascos, talvez para melhorar um pouco o toque ali no meio campo, né? Logo em seguida ele também resolve tirar o Henrique para botar o Fabrício na lateral esquerda. E aí o Vasco cria chances interessantes. Teve um lance lá que o Pikachu rouba a bola na direita, vem trabalhando com ela pelo meio assim, o Paulinho vai correndo para o cara, vai Paulinho. Paulinho
foi acionado e quase criou uma chance lá na frente. Aquela lance depois também, com o Paulinho novamente pela esquerda. Quase saiu o gol. No final, um bololô no meio da área. E o Andrezinho acabou chutando em cima do Evander. A bola saiu. Bela partida do Paulinho, inclusive, né? Vamos falar. Até esses momentos estava sendo muito criticado. Tá sumindo do jogo de novo. Mas aí é aquilo que eu tô falando. É um jogador que pode estar sumido, que não tá funcionando, não vinha jogando bem. É verdade. Mas é um jogador que tem potencial para de uma hora para outra deslanchar, encontrar, criar um drible. Eu, pelo menos, se eu vejo uma partida do Paulinho que ele tá ruim, eu ainda tenho confiança de que ele possa criar alguma coisa. Enquanto o Riascos e o André Rios, eu acho que é meio por ali mesmo, sabe? Não vejo saindo muito mais coisa dali. Do Paulinho, eu acredito que sim. E aí, no final, aconteceu mais uma jogada em que a gente pode ver como a defesa do Botafogo estava bagunçada. O Fabrício cruza a bola pela esquerda, passa pela zaga toda do Botafogo, não tem ninguém para cortar, a bola sobra no Pikachu, o Pikachu cruza novamente pro Paulinho, sozinho, livre ali, empurrar para dentro do gol e coroar a boa participação dele, a boa atuação dele na partida de hoje. A gente conseguiu vencer, conseguiu então garantir a classificação para a final da Taça Rio, a classificação para a final do estadual, objetivo conquistado. Agora, a gente tem 2 jogos na Taça Rio aí, que são amistosos, na verdade, né? Vamos tentar ganhar a Taça Rio, mas sem nenhuma pressão, porque já estamos na final do estadual e vai servir mais preparatório aí para o jogo da próxima semana contra o Cruzeiro, um jogo esse sim decisivo pela Libertadores, onde a gente precisa conseguir um placar, um empate, no mínimo um empate, porque se for mais uma derrota, começa a ficar meio distante o sonho de prosseguir na Libertadores. Enfim, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Digam nos comentários impressões de vocês sobre a partida, o que vocês acharam da partida de hoje, qual é o melhor esquema tático do Vasco, acha que Riascos e André Rios podem jogar juntos? Acha que Paulinho pode ficar na reserva? Você ainda tem esperança de que o Evander possa ser um bom jogador? Possa contribuir para esse time do Vasco? Várias perguntas que eu deixo aí para vocês que foram levantadas depois da partida de hoje. Então, diga nos comentários, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal. Essa semana eu vou tentar vir com muito vídeo, tem vídeo aí para editar, tem jogo no meio da semana, vou tentar fazer uma live, eu quero ver se eu faço uma live mensal agora, até para sortear a camisa aí para os apoiadores. Então, fiquem ligados que deve ter live essa semana também e a gente vai se falando.